Tá? Testando. Alô, galera, tudo bem? E aí, pessoal? Daniele, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir, Daniele? Fazendo um testezinho aqui inicial de áudio. Olha aí, olha o pessoal entrando aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Andriele também. Olha aí, a Sandra chegou. Bom, galera, bem-vindos, né? Primeiro, Thales, tudo bem com você, meu amigo? Como é que tá? Bem? Olha, Amanda aí também. Gente, tem bastante gente aqui. Bacana, hein? Vamos lá. Vou botar a Sandra aqui na conversa. Bom, galera, primeiro, vocês conseguem me ouvir aí, tá? Qualquer coisa eu tenho um fonezinho aqui, mas vê se vocês conseguem me ouvir. Dá um ok aí. Oi, Alô! Olha ela aí! boa Tudo bem, meu amigo? noite, Boa tudo bem, noite! amigão? Tudo bem? Só E assim pra gente se aí, ver, né? gente? Não é? A gente tem que Pois inventar essas é. novidades, né? É verdade, né? Pelo menos online aqui a gente consegue, né? Ter esse contato. Deixa eu subir um pouquinho o celular aqui. Verdade, Boa! E aí, Thales? Tá tudo verdade. legal, né? Pô, valeu, Andriele também. Ó, até a Andriele tá aí com a Ai, gente, ó, que linda legal. você! Tá vendo? Andiele, linda! Olha, já ganhou elogio, Andriele, aí, ó. Tá vendo? Tá? Bom, Ai, galera, gente, que maneiro! muito legal, né? Ó, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já vou começar confessando. Olha só. Olha o que que eu tive que fazer. Gente, um chazinho, porque eu tô Pra acalmar. aqui, eu tô aqui parecendo até vocês indo apresentar trabalho. Aí, ó, chazinho para Olha acalmar. aí, gente, a vingança, tá vendo? Colocaram a Sandra do outro lado agora aí, ó, apresentando o trabalho. Ai, Tá vendo? Amanda, sua A linda, vingança dos alunos não maravilhosa. tarda. Chegou a vingança dos alunos. Agora, ó, cadê, gente? Ai, gente, boa noite para todos Tô vendo vocês. aqui. Vitor Loyola falando que criou um Instagram Todos temporário só para vocês, assistir a seus gente essa lindos noite. e Olha que legal. lindas. Muito legal. Ai, Tami é minha sobrinha, Olha, gente. Já tá começando a Marcele. chegar aqui Oi, os Marcele. agregados do Tudo bem? Quero te coração. ver. Bom, Ah, a gente tem uma ó, o convidada Vitor, aí, criou um Marcele, ó, lá do Instagram Japão, só para assistindo a gente assistir a também. gente, Celinho. A gente tá muito bem, hein? Tá Ai, bem Vitor, que representado aqui. honra! Bom, pessoal, Que honra! bom, muito bom ter vocês aqui, né? E assim, a gente está criando essa iniciativa toda, né? De fazer essas lives, galera, de criar essas oportunidades, né? Online, né? Até a versão com Sandrinha, para a gente justamente fazer algo diferente para vocês, né? Sair do mais do mesmo, né? Aquilo que a gente já estava acostumado a fazer e a gente invadir o mundo virtual, né, galera? Né? Vocês, você hoje pode assistir qualquer live, né? Mas essa live é especial porque são os professores de vocês, né? E são pessoas que conhecem a prova, como está falando, né? Então isso é extremamente importante. E a gente tem muita coisa para falar e vocês vão poder fazer muita pergunta também. Isso é muito bom, tá? Então aproveita o Isso. máximo, galera. Eu tô Ok? só tentando achar um lugar melhor aqui para colocar o celular, porque aonde tava aparecendo muito a luz, aí tava dando. Ah, ó, Eu estão acho que elogiando agora seu ficou cabelo aí, melhor, ó. né? Estão É, elogiando. quem foi, meu Deus? Eu não vi. Ai, meu Deus. Vamos lá Ai, que para cima. saudade. Eu tô Saudade do vendo pessoal. gente aqui que eu não vi ainda. Então, tem tempão que eu não via. É bom, é bom. Meu Tem gente do Deus, CAC, tem gente do CADC, tem gente de outros obrigada, lugares. gente. Ah, Muito gostou do meu bom. cabelo? Tá muito legal, né? Já cresceu pra caramba, hein? Eu cortei quando a gente saiu na quarentena. Olha aí, cresceu a Saudades beça. aí, Thales. Olha lá. Bom, galera, vamos começar, né? A gente primeiro quer agradecer muito esse momento a Deus, né, Sandra? Por a gente ter essa Sim, oportunidade, né, de estar aqui e de passar alguma coisa boa para vocês, né? Falar de muitas dicas, a gente vai falar, mas principalmente tranquilizar o coração de vocês em relação a esse vestibular, né, que anda um período tão louco, né, tão esquisito.
E aí, se a gente puder direcionar, nem que seja um pouquinho, galera, isso com certeza já vai ajudar na tua trajetória. A gente já passou por isso, a gente sabe como é que é, né, Sandra? É verdade. É verdade. Esse Isso aí. período, assim, de muita atenção e que exigem muito de nós, todos esperam muito de nós, né? Nossos pais esperam muito de nós. A gente acaba também esperando muito e a gente fica à flor da pele, né? Com certeza. E, na verdade, para poder, assim, só para começar, né? Eu lembro de ir passando por isso, não o Enem, igual a maioria está tendo oportunidade de fazer, eu fui um pouquinho diferente. Eu já conversei com alguns que eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Depois eu fiquei naquela ideia de que, depois eu vejo isso, a minha cultura era Depois vai. outra, a minha criação era outra, sabe? Eu quero só namorar e casar logo, eu queria casar logo, olha só, gente, que coisa. Aí é um E testemunho de aí, vida aí. depois é que eu fui correr atrás desse prejuízo. E aí, eu fiz o Enem em 99, olha isso. Olha, Eu fiz o Enem em 99, só que ainda não era com a proposta de ingressar na universidade. O Enem, ele tinha a era proposta teste. de Eu conhecer lembro, eu aí peguei essa também. o Isso, aprendizado do ensino médio mesmo. E isso, aí, eu isso. fiz o Enem para isso. E depois eu prestei vestibular para particular e fui na particular. Só que a tensão é grande também, porque eu já tinha minha Muito. filha, né? E eu lembro que só Jesus para segurar a gente, bons amigos. Com Jesus, bons certeza. amigos, né? E os nossos pais, né? Com certeza. Ou seja, estar rodeado de boas pessoas que te Eles te queiram bem, influenciam, né? Que façam bem. né, para algo Isso, bom, ajuda isso, você a atravessar esses momentos de tensão. Pessoas que te exatamente. colocam muito para baixo, pessoas muito críticas, acabam, ó, Não é bom. deixando a gente desanimado. Exatamente. Fala, Pessoas que Sandra, um ficam negócio falando, pra isso ele. aí é muito difícil, você não vai conseguir. Ó, tá Isso. fora. Você tem Eu que falo pegar uma frase pra pessoas eles, Sandra. que inflem o teu balão, né, Celinho? Tem que inflar o teu Isso, balão. isso. Com certeza, mas isso é necessário. Eu falo uma frase para eles que é o seguinte, né? Se não for para somar, que suma. Entendeu? É bem prático. Se não é para somar, não é para edificar, não é para ajudar em nada, então que suma e vai embora. Né? Porque a gente está Amo, precisando de amo gente esses que trocadilhos. é muito bom. Amo. Né? E a gente leva para a Bom, vida, né, gente? É um aprendizado que a gente leva para a vida. Mas vamos lá. Tem uma vamos. galera minha aqui nessa live hoje que não conhece você, Sandra. Assim como tem gente Ah, sua aqui que eu já vi também que não me conhece. Então a gente vai fazer uma apresentação rápida aqui, tá, galera? Para vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? E depois a gente já parte aí pro ponto principal, né? Que é falar dos assuntos, tá bem? Vamos lá. tá bem. Sandra, ladies first. Eu vou dar a vez às meninas primeiro, né? Se apresenta, né? Fala com o que você trabalha, né? O que você faz. Sim, então, eu já até falei um pouco, né? Acabei me empolgando. Já, Então, eu sou mais uma brasileira que vem conquistando aí os seus objetivos e o que me move é sempre o aprender mais. Então, eu já fui da enfermagem, trabalhei 10 anos na enfermagem, né? Fui auxiliar de isso aqui. enfermagem na época. Na época. Sabe aquilo que eu comentei de que depois eu corro atrás do prejuízo? Aí, quando eu voltei para correr atrás do prejuízo, eu fiz um curso profissionalizante, né? E aí eu fiz auxiliar de enfermagem, trabalhei aí 10 anos na área. E aí, apaixonada pelos filhos, resolvi mudar. E agora, como eu ia mudar? Outra coisa bem legal. Às vezes a gente acha que tem que escolher agora a profissão que vai ser para o resto da vida. Você imagina você escolher algo aos 18 anos, 17 anos, que você vai envelhecer nisso. Não, não é assim. Você pode escolher começar e se depois você quiser mudar, você pode mudar. Né? Eu ouvi esses dias que todo mundo tem uma curva. Né? A gente está em uma constante, chega um momento que a gente faz uma curva e às vezes a gente precisa mudar. E isso aconteceu comigo.
Então, em 2003, eu comecei a cursar a licenciatura em Biologia, já com foco de ser professora, Isso. né? Militante desde então, porque quando eu anunciei para todos os meus que eu ia ser professora, você é louca, você quer ser professora. Não, é no Aí eu, mas eu Brasil o pessoal quero acha que você trabalhar com a pirou, né? formação das pessoas. Então, aí me formei em 2007 e desde então eu venho assim, trabalhando com os alunos e eu tenho cada vez mais aprendido que é onde eu devia estar. Ora eu estou ensinando, ora eu estou aprendendo, e assim eu vou renovando, atualizando o meu software. Eu aprendi que a gente Exato. atualiza o software, Celinho, a gente não envelhece. Ah, é? Só atualizando, vai ficando 2.1, É 4.1, só 4.3, atualizando. vai. Ó, o que você está vendo agora é a mais nova versão da Sandra, é a versão 2020. Apesar que Ó, está em beta, né? Porque a gente está em pandemia, né? pois Está na é, não versão terminou ainda, beta. ainda está concluindo a versão. É, é. É isso. Olha, É isso gente, eu aí. posso falar pela Tenho dois Sandra, né? filhos lindos. Tenho dois É filhos verdade. lindos. Foi meu Um aluno, você tá, gente? conheceu, né, Celinho? Andrico. Muitos conhecem aqui, meus lindos. Os meus lindos da escola conhecem os meus lindos aqui de casa. Ai, Sheilinha, minha linda! Sheilinha, minha sobrinha também. Ai, meu Deus do céu. Olha, que legal. Fala aí pra gente. Bom, Beijo. pessoal, só para confirmar, essa Aninha não falou, né? Mas ela tem uma grande experiência com vestibular, tá, galera? Isso é muito legal, né, Sandra? Ter essa oportunidade de trabalhar É, com turma de terceiro ano, vestibular, né? Esse pique diferente, sim, sim. né? Isso é muito Orientar bacana, um isso dá uma pouquinho, experiência. né? Isso, 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 é. isso. Deixa eu falar um pouquinho da minha parte aqui, a gente já começa logo, vocês podem ir para a pergunta, tá? Meu Tá. nome é Célio Carlos, tá, galera? Eu sou professor de física, né? Já dei aula de um montão de coisas, né? Incluindo matemática, química em alguns momentos também. Eu já me aventurei aí em várias áreas, né? Do conhecimento. E eu gosto muito de conhecimento, sou extremamente apaixonado, né? Por aprender. Aprender a aprender principalmente, né? Que é você aprender realmente qualquer coisa. Eu trabalho Isso. com turmas, né, há mais ou menos aí uns 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, e principalmente com a galera de preparatório, né? E aí eu aproveito, né, esse período, né, para estar sempre me renovando, né, acumulando conhecimento diferente, vendo umas questões diferentes, algo que possa trazer, né, de repente uma previsão de uma questão que vai cair numa prova, ou de repente algo diferente para vocês, tá? Então a gente não para de estudar em nenhum momento, galera. A gente sempre está se aperfeiçoando, sempre está procurando, tá? Fiquem com isso em mente, né? A gente nunca para de aprender, né? E aí o meu forte, galera, é Exato. trabalhar com vestibular, trabalhar com pré-militar. Eu gosto de trabalhar com jovem, né? Porque jovem é energia, é muito bom, né? E não poderia ser Isso. diferente. Olha o Lucas Bartolazzi aí também. E sempre É. trazendo para vocês, né, galera? Tá? Sempre trazendo para vocês alguma coisa do universo de vocês, né? Nova, né? Então, eu espero que vocês gostem dessa live, tá bom? Vamos lá, Sandrinha, vamos tocar o bar. Galera, a gente vai falar Vamos, dos pontos vamos, senão a principais gente do fica só Enem. filosofando, né, Celinho? Pois é, e é uma hora, é muito rápido, né? A da Roberta durou 2 horas. Atravessou, a gente tem que fazer outra. Olha a professora Raíssa aí também, muita fera, olha lá. Tá vendo? Ê, Raíssa! Zuzu, querida, Eita! um beijo! Vamos lá, galera. Eu vou passar a palavra para a Sandra e ela vai começar a listar os tópicos de biologia. Depois eu vou começar a listar os de física do Enem. Depois a gente discute a UERJ. Tá combinado? Então, ó, vamos juntos? Beleza, Vamos lá, Sandrinha. vamos, Pode mandar o primeiro. vamos. Então, tem uma tendência aí, né, do que tem aparecido mais. Bio é um pouco camaleoa, né? Tem assim, uma variação muito grande das formas como serão apresentadas as questões. Mas existe assim uma tendência das áreas, né, dos assuntos, por ser muito vasto, né? E assim, a ecologia no Enem, ela aparece bastante, sabe? E tem aparecido mesclado com outras áreas, com biotecnologia, por exemplo. E aí, o que mais cai de ecologia? Porque ecologia né? Você tem ambiente aquático terrestre, você tem
os conceitos ecológicos. Conceitos ecológicos é muito importante. Você começa aí com conceitos ecológicos, tá? E aí, depois você foca... Hã? O que seriam esses conceitos? Então, aquelas ideias de fluxo de energia, como que acontece o fluxo de energia entre os níveis tróficos. Então, assim, cadeia IT alimentar é um tópico bem preferidinho de ecologia. Impactos ambientais também, tá? Impactos ambientais aparece muito, assim, com relação a gerar conscientização, tentando mudar aí o comportamento, né, da população, gerar uma conscientização. Então, assim, impactos ambientais, quando fala associado à biotecnologia, por exemplo, fala-se em uso de desenvolvimento de produtos biodegradáveis. Teve uma discussão há pouquíssimo tempo com relação à produção das sacolas, né, biodegradáveis, que foi aquela polêmica, tira a sacola, né? E aí passaram a investir mais nessa produção da sacola biodegradável para poder diminuir o impacto ambiental. Então, impacto ambiental é um preferidinho, é um trend. Quando também fala em impacto ambiental, a questão da eutrofização, você precisa ficar sempre com essa palavrinha na cabeça, porque eutrofização está diretamente relacionado com o comportamento humano, porque tem a ver com o acúmulo dos dejetos, né? Nos ambientes aquáticos, e aí contamina solo também, e toda a cadeia fica comprometida. Para ter uma ideia, teve uma questão em 2018 que relacionou impacto ambiental com biotecnologia, onde eles desenvolveram, né, uma transgenia nas leveduras para poder diminuir o impacto nas lavagens de roupa. Olha só, produziram uma enzima que seria utilizada através das leveduras para poder diminuir o impacto na lavagem das roupas. Olha que interessante. Olha, diferente, hein? Uma coisa que e vem, assim, uma dica bem legal é que na biologia vai vir muito o seu cotidiano, muito relacionado à sua realidade, entendeu? Então, você tem que saber os conceitos, mas não é que vai pedir o que é uma cadeia ecológica, o que é uma cadeia alimentar, não. Onde se aplica. A dinâmica disso, a dinâmica disso acontecendo, entendeu? E aí envolve o fluxo de energia, envolve as pirâmides ecológicas, né? A pirâmide de biomassa, a pirâmide de números, que tem a ver com dinâmica de populações. Olha como é que uma coisa vai, né? Vai abrindo, então, assim, quando for na ecologia, foca nos impactos ambientais e nesses conceitos ecológicos de fluxo de energia, pirâmides ecológicas, aplicando isso na realidade, visando diminuir esse efeito, né, desse impacto ambiental. Muito bom. Mas posso continuar? Porque assim, eu não paro. Calma, você já viu que eu gosto de falar, né? Calma. Assim, eu vejo também, né? Não sei de repente se eu tô certo, Sandra. Se eu estiver errado, você me corrija. Eu vejo muito biologia como uma tendência de análise para uma provável redação até, muitas vezes. Temas relacionados à biologia. Muito. Verdade, concordo, super concordo. Até então, porque com essa ideia de gerar uma conscientização, né? Nada melhor do que você fazer a reflexão, né? E aí entra lá na redação. Isso, Juan bacana, viu, galera? Um abraço, então, amigo. Olha o pessoal aí, ó. Wesley também. Galera, então, aproveitem, tá? Para manter uma anotação disso tudo que a gente está falando. A galera tá perguntando aí pra gente se a live vai ficar salva, tá? Tem um canal aqui, galera, ó, Bizu Picelinho lá no YouTube. Depois, quando eu terminar aqui a live, eu vou salvar, vou baixar pelo Engraver, aí eu coloco lá no canal para vocês, né? Para a Sandrinha também poder divulgar, né? Para quem ela quiser, enfim, né? Para a gente ter esse momento aí nosso guardado, né? Que é muito legal, tá? Vamos lá, galera. Continuando aí no ritmo, né? Eu vou falar aqui de um tema de física que é bastante trabalhado na prova do Enem, tá? Diferente da última live, dessa vez eu vou começar
pela parte de ondulatória. A parte de ondulatória, galera, ela é essencial. Porque é a parte que você vai aprender a trabalhar com o quê, galera? Você vai trabalhar com formato de onda, tá? Lembra, né? Formato de onda. Para quem é do segundo ano de ensino médio, já viu isso aí, ó. Formato de onda, né? E a gente vai trabalhar com comprimento de onda, velocidade, né? Equação geral. Isso tudo já foi cobrado no Enem algumas vezes, tá? Então, isso já é um ponto principal que eu já preciso ficar alerta, tá? Características, galera, anota aí. Olha só, dentro de ondulatório, o que você vai estudar? Você vai estudar, ó, presta atenção, fenômenos ondulatórios. Por quê? Porque fenômenos ondulatórios ele cobra reflexão, refração, difração, ressonância, tá? Então, todos esses fenômenos que depois a gente vai descobrir que eles também são óticos, né? E também são parte da acústica, né? Que é a partezinha que a gente estuda o som na física. Todas elas, na verdade, né, vão estar dentro desse conteúdo de ondulatória. Então, ele é um conteúdo base, galera. Ele vai sustentar isso tudo, tá bom? Então, a gente precisa primeiro começar por ondulatória, depois a gente expande o conteúdo. E aí eu vou falando ao longo da live o que você precisa estudar mais, tá bom? Sandrinha, top 2 aí, manda pra gente. Vamos lá. Top 2. Vamos lá. Fisiologia humana. Aí, quando entra em fisiologia humana, como a gente está vivendo esse momento agora, né, pandêmico, a pessoa já fica logo, né, vai cair corona. Vocês devem estar vendo isso o tempo todo. Então, eu tenho algumas observações sobre isso. Vamos aqui pelo que já caiu, né? Em fisiologia humana, coincidentemente, imunologia é um preferidinho. E quando estuda imunologia, né, sistema de defesa, você diretamente relaciona vacinas, porque tem a ver com produção dessa defesa, com produção dos anticorpos. Então, em fisiologia e imunologia é disparado aí, que aparece nas questões que eu vi, pelo menos de 2015 para cá, e as vacinas estão em alta. Então, assim, com relação ao corona, né, falando ao coronavírus, como é muito atual, a gente sabe que eles trabalham com um banco de questões, né? Então, eu acredito que possa ter questões relacionadas à produção de vacinas, à produção de alguma substância que vá ajudar na prevenção de alguma, né, doença, mas não especificamente do corona, por ser de agora, entendeu? Não mas o tema atual que a gente está vivendo aqui em 2020, que já aconteceu. André, isso, exatamente. Porque, assim, quando você fala de vacinas, você tem aí, ó, uma coisa que é muito comum, que é o período de vacinação contra o sarampo, por exemplo. Sempre tem surto de sarampo. Esse ano a gente já teve um surto de sarampo. E teve aí morreu, é atual também. Não é? É atual também. Então, assim, eu acredito que especificamente sobre o coronavírus, pode ser que não aconteça, eu acredito. Mas produção de vacinas, produção de anticorpos, tá? Isso daí fica a dica que é um preferidinho para cair quando fala em fisiologia. Vou aproveitar que além do... Oi, tem alguma vacina, de repente, alguma dessas doenças que você apostaria mais nesse momento para a galera começar a pesquisar por essa? Fora o sarampo. Sarampo está em alta, vacina aí, febre amarela. Aí, galera. Isso, febre amarela. Produção aí aí já envolve também biotecnologia, que é o mosquito transgênico, né? A Aedes aegypti, que tem a ver com você controlar aí a zika, a chikungunya, né? Não só a dengue, porque eles são transmissores também dessas doenças, né? Então, eu ficava nesse universo aí, eu fico, né? Nesse universo aí, tá? E aí, além do imunológico, circulatório, digestório, nervoso e hormonal. Aí vamos lá, por partes. Aí, galera. Repete aí, Sandra, para a galera anotar. Circulatório, né?
circulatório. Quando você pega lá o sistema circulatório, é muito comum aparecer questões relacionadas à assimilação, à absorção desse álcool, tá? Como que acontece isso, quais são os impactos do efeito do álcool nessa circulação sanguínea, e também a dengue hemorrágica, aí já faz o link, né, com a transmissão da dengue, tá? Isso é legal. Digestório é muito comum, gente, hábitos alimentares, por quê? Desenvolvimento de doenças metabólicas por causa de estilo de vida. Então, assim, Você acha que, de diabetes repente, a gente tipo podia postar 2, alguma coisa como bulimia e anorexia também, não? olha, o que aparece mais quando fala em digestório, vai lá para diabetes e obesidade, tá? Porque a diabetes, ela tem crescido, assim, montão. E, assim, diabetes, obesidade, e eu arrisco aí também a hipertensão, porque estão diretamente ligados aos hábitos alimentares e têm surgido cada vez mais cedo na população. Eu costumo falar lá com as aulas, né? Sandra Pinheiro, um beijo! Eu costumo falar lá nas aulas que, assim, quando eu era criança, não faz muito tempo, tá, gente? Quando eu era criança, as pessoas que tinham hipertensão, vê se você concorda comigo, Celinho. As pessoas que tinham hipertensão, diabetes, eram pessoas já mais vividas, né? Já estava lá com seus 50 anos. Isso. Não que isso seja velho, eu falei mais vivido. Olha o cuidado que eu tive para falar, né? São pessoas mais vividas. Isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem pessoas, crianças, juvenis, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Porque desde criancinha, com 2, 3 anos de idade, a oferta de alimento para essa criança já foi, né, descontrolada. Muito refrigerante, muitos industrializados. E o que acontece? Parece não, né? Vem confirmando isso. Os nossos órgãos, eles suportam um período. Então, se antigamente, lá atrás, era por volta dos 50 anos que a diabetes aparecia, que a hipertensão aparecia, agora é por volta dos 12, 15 anos. Então, aí, em média, de 10 a 15 anos para poder surgir a sobrecarga, né, nesses órgãos. Então, digestório, eu aposto em obesidade e diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida. Né? Tá rindo de quê, Sheila Cordeiro? Tá se identificando? E aí, do sistema nervoso, Celinho? Sistema nervoso, pessoal, sempre vem caindo questões relacionadas à ação das substâncias, né, na regulação do metabolismo. Então, mais uma vez, entra o álcool e o café, por exemplo, que são substâncias estimulantes, né? E aí, energético. O café, por exemplo, e o energético, então, né? Então, essas substâncias, elas geram uma alteração na transmissão do impulso elétrico. E aí, a longo prazo, isso vai dificultando a memória, o aprendizado, né? Eu sei que vai ter vários colegas aí se identificando, né? E aí, poxa, é porque eu tomo muito café, porque eu tomo muito energético. Assim, eu tomo café, mas galera, eu posso aproveitar o que a Sandra falou e falar assim para vocês. Eu já tomei energético em algumas fases, quando eu era professor, enfim, de cursinho. Quem nunca, né, Celinho? Quem nunca? Quem nunca, né? Isso aí, a gente trabalhava muito diretamente, então era praticamente até final de semana trabalhando. E em algumas situações eu tive que tomar energético. Galera, eu posso falar para vocês por experiência que isso causa um problema absurdo. Porque eu tinha meu coração acelerado, ficava muito agitado, entendeu? Ficava todo ligado, e enfim, é péssimo. Né? A gente acha que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal tremendo. Então não façam uso, tá, galera, de energético de maneira nenhuma. Tá? Isso faz muito mal de verdade. Tá certo? Eu costumo falar para eles que a conta chega, entendeu? A conta sempre chega. E o boleto não é barato. Esse é o problema. Esse não dá para parcelar. Esse não dá para parcelar, tem que pagar ali. Não, aí
Deixa eu só fechar, então, fisiologia, falando de hormonal. Hormonal, olha, hormonal sempre tem aparecido questões relacionadas ao metabolismo. Então, tireoide, gente, hormônios da tireoide e os hormônios anticoncepcionais também. Lembrando que esses temas, eles precisam estar associados com a sua realidade. E aí, eu tive uma matéria, Celinho, vamos ver se você teve também, chamada de programas de saúde. Você chegou até essa matéria? Ai, que vergonha, que medo de perguntar. Não, na escola não, mas eu tive na faculdade algo relacionado com biologia nessa linha. Gente, eu tive programas de saúde. Então, assim, por quê? Eram disciplinas, né, biologia, ciências, relacionadas à vivência. Então, para desenvolver ali aconselhamento, conscientização sobre como você deixar a sua rotina de acordo com a manutenção da tua existência, né? Então, sim, todos esses conceitos que eu mencionei agora sobre fisiologia humana, relacione sempre com programas de saúde. Programas de saúde significa o quê? Práticas, atividades, estilo de vida que favoreçam a manutenção da tua existência. Tá? Não chegou a cair alguma coisa nessa linha, sabe? Sim, sim. Caiu, por exemplo, a relação desse hormônio tireoidiano com o hipertireoidismo, que é a tireoide muito acelerada, né? E aí a pessoa ela desenvolve várias complicações com relação ao metabolismo. Tem também o oposto, que é o hipotireoidismo, né? Que é quando o metabolismo fica lento. E tem questões relacionadas com isso, sim. Teve, né, em 2018. Isso é bom. E aí a gente vê que os sistemas estão sempre ali, né? Juntos e caindo, né, no momento. Isso é importante. E sempre juntos. Sempre junto. Essa dica que a Sandra deu, galera, anotem, tá? Isso tudo que ela tá falando, por favor, anotem, galera. Isso é ouro, vale muito ouro que ela tá falando aí, tá? Vamos lá, tem mais alguma, Sandra? Para completar essa ou essa parte encerrou o top 2? Essa é o tópico 2, trend 2. Tá, tranquilo. Pode Fisiologia passar aqui? humana. Pode passar, pode passar. Beleza, vamos lá. Bom, galera, dando continuidade à parte de ondas, né? Como a Sandrinha falou, o Enem adora questões que relacionem o seu cotidiano. Então, preste atenção, criatura de Deus. Né? O que você tem que estudar? Você vai estudar, por exemplo, defeitos da visão, como miopia, hipermetropia, estigmatismo, presbiopia, entendeu? Câmara escura, assim, conteúdo de ótica, né? Dentro de ótica, você pode estudar, como eu falei anteriormente, né? Você tem lá os fenômenos ondulatórios, que eles também, na verdade, são fenômenos ópticos, né? Como a reflexão, a refração. Inclusive, no último Enem, galera, caiu uma questão de refração e uma questão de cores. Entenderam a dinâmica da coisa? Quer dizer, 2 questõezinhas de ótica que você já ganharia tranquilo se você tivesse estudado o conteúdo de quê, galera? De ótica, entendeu? Então, se você tivesse estudado a parte de refração, entendendo o que é o índice de refração, lembrando, galera, o índice de refração é o quê? É o número, né, que ele vai indicar o quanto uma superfície pode desviar o raio. Então, vou dar um exemplo para você, preste atenção aqui, vamos lá. Galera, imagina, olha só, tá a sua janela fechada, a luz do sol vai entrar pela janela. Se a sua janela tiver uma espessura, né, de vidro muito boa, né, muito alta, né, falar de uma espessura, né, bem considerável, o que vai acontecer? Essa luz ela vai sofrer um desvio maior para poder entrar dentro do seu quarto. Então, significa, galera, dizer que ela sofreu uma refração. Ela veio de um meio, né, que tinha uma refringência para um meio que tinha uma outra refringência. Ela muda o que, galera? Ela muda a dinâmica dela, ela vai mudar a direção dela e também vai mudar o que, galera? Vai mudar a velocidade e o comprimento de onda. Então, você viu a importância de estudar ondulatória? Isso te deu base para entender ótica, ok? E isso foi uma questão que caiu, inclusive, tá? Eu lembro de uma questão, Sandra, que era um índio, né? E o índio estava ali na beirinha do lago dele, querendo pegar o peixe, coitado. E ele estava tentando pegar o peixe, e na questão comentava, né? Como é que funcionava o sistema do
raios, né? Coisa que a gente realmente vê no conteúdo de ótica, né? Como eu estou comentando aqui. Tinha uma opção lá, né? Que ele falava que os raios saíam do olho do índio. Acredite ou não, teve gente que marcou isso. Olha Quer só. dizer, agora o raio sai do olho do índio, Sandra. O cara é X-Men, tem noção disso. Não tem como, né, galera? Pô, o cara é ciclope, não tem como, não dá, tá? E a gente aprende uma noção, muita criatividade, né, também. Muito, e a gente entende, galera, que o raio, na verdade, não sai do seu olho. Ele bate no objeto e depois ele bate no seu olho. Então, por exemplo, né, você está enxergando minha camiseta verde aqui, né? Se eu estivesse aí na sua frente, a luz primeiro teria que bater nessa camiseta, né? Ela absorveria algumas radiações e o que voltaria para o seu olho seria essa cor aqui. Então, por isso que você enxerga essa cor. Ok? Entenderam o conceito? Tá? A galera pode comentar aí, Bartolazzi tá lembrando, né, Bartolazzi? Passou por isso pouco, né? Do terceiro ano. Né? Mas quem tiver alguma dúvida aí, galera, gente, pode isso daí é vida. Com certeza. Deixa eu só fechar essa parte aqui, Sandrinha. Cai também, galera, o conteúdo de acústica quando você estuda as relações de som, tá? Na física, né? Você fala, por exemplo, que você tem uma onda que ela é eletromagnética, você relaciona isso à luz. Você fala que você tem uma onda mecânica, que você vai relacionar isso ao som, tá? Então é isso. Quer dizer, a gente relaciona, né, o conteúdo de ótica a ondas eletromagnéticas e o conteúdo, galera, de som, né, o conteúdo de acústica a ondas mecânicas, né, que são ondas que dependem de meio material. O que pode cair dentro desse conteúdo de mecânica, galera? Vamos lá, né? De ondas mecânicas, que é a acústica, né? Anota aí. Você pode estudar a parte de tubos sonoros, efeito Doppler, presta atenção, tubos sonoros, efeito Doppler e qualidades sonoras, galera. Né? Você vai lembrar, Celinha, eu não lembro, quais são as qualidades sonoras? Galera, vamos lá. Intensidade, lembra aí, ó, intensidade, timbre, altura. Intensidade, timbre, altura. Anota isso, ó, intensidade, timbre, altura. Preciso estudar isso? Com certeza. Se você quer passar no Enem, se você quer garantir uma boa nota, galera, esse é o caminho, tá? Então, ó, lembra do que eu falei agora, ó, recapitulando tudo. A gente pegou de ótica, estudou lá o conceito de cores, estudou, né, defeitos da visão, né, Sandrinha? Que também tem a ver com biologia, né? E já apareceu questão assim, viu? E já apareceu questão assim, viu? Né? Misturando, né? E tá cada vez mais assim, né, Celinho? Tá cada vez mais entrelaçando, interdisciplinarizando, e aí você tem que estar bem focado para saber se está pedindo ali a biologia ou a física, né? Verdade. E foi o que você falou, na verdade, que eu até confirmei, né? O que eles precisam começar a estudar são os fenômenos mais comuns que eles têm no dia a dia. Entendeu? É um defeito de visão, é uma luz que penetra na piscina e te dá uma imagem errada do objeto, na posição errada. Coisas do cotidiano, coisas que de repente você observa no dia a dia, que você vê ali na página do livro, né, e você passa direto e às vezes nem dá muita bola. Mas é isso que o Enem pode cobrar. Então é aí, galera, que vai fazer o seu diferencial. É aí que é o diferencial, como a Sandra falou. Né? Você estiver no conteúdo, né, Sandra? Estudando lá o conteúdo de bio, pode reforçar essa parte que você falou das vacinas, né? Das doenças que já aconteceram, da biologia no sentido, né? De ecologia e tantas outras coisas aí que às vezes a gente passa batido e não presta atenção. Isso vai fazer diferença, tá? Manda o próximo aí, Sandra. Vamos lá. E assim, uma coisa legal para a gente reforçar também, Celinho, é a ideia de que é preciso desenvolver um método de aprender a aprender, né? Não é redundância, mas a gente precisa aprender a aprender. Porque às vezes a gente acha que a gente vai aprender só ouvindo o que você está falando, ou então só escrevendo o que você está falando, mas na verdade não é isso. O aprender envolve, né, todos os estímulos possíveis. Você precisa tanto do visual, do auditivo, quanto, né, o sensitivo. E aí, quando você começa a pensar um pouco mais o que está provocando aquilo dali e qual vai ser o efeito dessa provocação, você começa a ver que começa a fazer sentido, né?
os conceitos que estão sendo pedidos. Conforme a gente vai estudando, né, a gente vai aprendendo que, às vezes, você nem domina muito aquele conceito que está aparecendo, que é super novo. Mas, por você já entender que aquele efeito foi causado, toda a causa vai ter um efeito, e aí você consegue linkar, e aí você consegue interpretar legal a questão e matar, né, essa questão, garantir o acerto dessa questão. Aí, então, o próximo trend, eu falei de ecologia, né, que ainda é, né, o mais cobrado. Falei de fisiologia humana, falei um pouquinho de biotecnologia. A biotecnologia está aparecendo muito com relação à transgenia, técnica transgênica, tá, gente? Então, por exemplo, o que eu mencionei lá da questão que caiu em 2018 sobre a técnica de mutação nas leveduras, que são tipos de micro-organismos, e aí, a partir dessa mutação nessas leveduras, eles produziram uma enzima que foi muito útil para poder fazer uma lavagem menos tóxica, né? Gerar menos resíduos. E aí, ficar de olho, então, nessas técnicas de transgenia com relação à técnica CRISPR e Cas9. Olha só, dica nisso daí, anota aí. Confesso que eu nunca ouvi falar. CRISPR. Ó, CRISPR é CRISPR, não tem o E, tá? E o CAS9 são as técnicas mais atuais utilizadas para fazer recorte do genoma. É muito interessante isso, gente. Eles conseguem fazer o corte exato na molécula de DNA para poder extrair o que se quer para poder trabalhar na técnica de transgenia. Tá? Então, isso daí é um tópico bem legal para você dar uma atenção. Transgênico, biotecnologia, né? E técnicas CRISPR e Cas9, tá? Aí, precisamos ir, agora já falamos do quê? De 4, eu queria enfatizar os 4 primeiros, tá? Sim, Ai, sim. meu Deus, eu fiz tanto papelzinho aqui que eu vou... Peraí que eu vou... Ó, eu também faço. Eu falei de ecologia, falei de fisiologia, de biotecnologia, citologia agora. Então, vamos lá. Na citologia, que é quando você se concentra no estudo das células. Isso. O preferidinho de citologia, mitocôndria. Você pode não lembrar das outras organelas, mas mitocôndria tu lembra, cara. Não é, Sandrinha, não? eu não lembro de mitocôndria. Eu vou te confessar uma coisa, muita vergonha. Eu não sei o que é o complexo de Golgi até hoje, mitocôndria e tal. Eu não lembro nada disso. Não consigo lembrar. Tem vergonha, mas eu não lembro. Não, fica bem, amigo, porque eu não consigo lembrar de muita coisa da física. E aí eu prefiro ficar quietinha, porque senão eu vou começar a chorar. Senão eu vou começar a chorar. O que o Lucas falou aqui, gente? O Lucas Bartolazzi. Ele foi para aula, acho, ele agradeceu aí. Ele foi para aula, né? Tá certo, beijo para ele. Então, assim, fica tranquilo, tá, amigo? O cérebro, ele é mega inteligente, ele só retém aquilo que vai ser útil. Se você tá usando o tempo todo, vai ficar. Se você não tá usando, acabou. Então, ele vai descartar. momento, ele tá voltado pro e-class, ele tá voltado para... Exato, Celinho, eu nem te conto essa parte. Então, tá bom, assim, pula essa parte, vamos lá. Vamos lá. Então, a mitocôndria é a queridinha quando se estuda, né, quando se aborda a citologia, porque é a organela responsável pela produção de energia da maioria dos organismos. Então, só os procariontes que não vão ter essa mitocôndria. Procariontes, para refrescar aí a memória, são as bactérias, né? Então, só os procariontes que não têm as mitocôndrias. E aí, esses organismos, essas bactérias, elas produzem a sua energia com outro processo. Mas todos os outros têm mitocôndria. As plantas, os animais, a gente... Então, a mitocôndria é aquela organela que vai produzir, cara, a nossa energia. Sem a energia, o coração não vai bater, entendeu?
Então, mitocôndria disparado aparecendo. Como? Como que vai aparecer? Processo de respiração celular, processo de manutenção, né, do funcionamento desse metabolismo celular, tá? Que mais? Às vezes aparece também relacionada ao DNA mitocondrial, que é uma organela tão assim ilustre que ela possui DNA próprio. Olha que interessante. É a organela também que é herdada pela parte materna. Os pais não têm essa contribuição aí. Só uma curiosidade, né? Então, mitocôndria é a organela preferidinha aí em citologia, tá? As outras organelas que aparecem também em citologia são os retículos endoplasmáticos. O complexo de Golgi aparece também. Você até lembrou lá do nome, né, Celinho? Mas ele aparece porque ele vai ajudar. Muito. Te apavorou? Mas ele vai ajudar aí nessa distribuição das substâncias dentro da célula. E aí o retículo endoplasmático ele também aparece bastante, porque o rugoso está lá produzindo as proteínas. Nós somos proteínas, depois de água e carbono, o que mais tem lá no corpo da gente é proteína, né? Então tem que ter uma produção ali, pá. E o retículo liso, que vai ser responsável por metabolizar as substâncias tóxicas lá no nosso fígado, por exemplo. E aí as questões geralmente aparecem assim, ó, pedindo para você, por exemplo, relacionar qual vai ser o órgão que vai ter maior quantidade de determinada organela. O fígado, então por exemplo, que é um órgão... o fígado, por exemplo, que é aquela organela, que é o órgão, né, a glândula, que vai metabolizar o álcool, por exemplo, precisa ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. A pessoa que faz uso de medicamento em excesso também precisa ter bastante retículo endoplasmático liso no fígado para poder ajudar a metabolizar isso daí, né? Posso continuar? Peraí, calma, vou falar um pouquinho da minha aqui também. Bom, galera, então tem mais um tópico aí que é essencial e toda vez, né, que eu fizer uma live aqui, eu vou falar sobre ele, que é a parte de circuitos elétricos, né? A galera do terceiro ano do ensino médio aí vai se identificar um pouquinho com isso que eu estou falando agora. Se você é do segundo ano e ainda não estudou esse conteúdo, tá? Pode esperar que você vai estudar, tá, galera? É o conteúdo relativo à eletrostática e eletrodinâmica, tá bom? Então, ó, anota aí que você vai começar a estudar por eletrostática quando você começa a relacionar as cargas elétricas. Que cargas são essas? Vamos lá. Geralmente você aprende até isso na química, né? Você vê a estrutura do átomo, por exemplo, você tem ali o próton, o nêutron e o elétron, né, galera? Então, o próton, o nêutron e o elétron, eles são cargas elétricas, né? A gente tem alguns sinais relativos a elas. Por exemplo, a gente tem lá o próton com carga positiva, o elétron com carga o quê, galera? Negativa. O nêutron tem nada, né? Mas são os elétrons, na verdade, que eles vão fazer o quê, galera? Eles vão ser responsáveis, né, por transitarem ali, né, entre um átomo e outro. O que vai causar para a gente, na verdade, a energia elétrica, tá? Daí a importância da gente começar a estudar pela eletrostática. Depois disso, anota aí, você vai estudar carga elétrica, tipos de eletrização, que o Enem cobra, tá bom? Aí, ó, lei de Coulomb, potencial elétrico, tá? E a campo elétrico. Então, esses 5 tópicos iniciais aí, você já pode começar a destrinchar, né, na parte de eletrostática, que eles já vão te ajudar, tá? Agora, a sequência da matéria acontece quando você vai estudar, galera, eletrodinâmica. Quando você vai falar da ideia de resistores, né? Quando você vai falar da ideia de corrente elétrica. Isso aí não tenha um ano. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Não tem um ano das últimas provas que eu tenho observado aí, né? Pelo menos dos últimos 10 anos, galera, que não tenha caído. Cai todo ano. Todo ano. Você quer acertar uma questão de física esse ano no Enem? Anota o que eu estou falando. Estuda a parte de eletrodinâmica, tá? Mas você não vai começar por eletrodinâmica. Você vai ter que começar por eletrostática. Senão você não vai entender nada. Então você começa por eletrostática, né, Sandrinha? É sempre importante falar isso para a galera. E às vezes eles imaginam, né, que a gente vai dar a fórmula mágica aqui, né? Olha o Vitor aí. Pô, o Vitor falou, ó,
Show de bola, bom aluno. E aí eles sempre imaginam aqui que a gente vai dar a fórmula mágica, tipo, começa a estudar esse conteúdo aqui de resistores que isso vai resolver a tua vida. Mas o que eu tô falando aqui, galera, é que a gente precisa ter uma sequência de estudo. Não adianta você estudar um tópico específico. É gradativo, né, Celinho? É gradativo. Exato. Um depende daquele anterior. Exato. Então, galera, não adianta estudar um tópico específico. Você precisa estudar a sequência inteira, tá? E lá no finalzinho da matéria, você vai encontrar a partezinha de capacitores, né? E outras coisas mais, né? A Luana aí também. Luana, saudade. Luana, né, deixou saudade lá no CAD. Então, galera, então essa sequência de matérias que é importante. Você saber o que é um resistor em série, você saber o que é um resistor em paralelo, é importante. Eu vou dar uma dica para vocês, isso também pode valer ouro para alguns, tá? Anota isso que eu vou falar. Lá no meu canal, Bizu do Celinho, eu tenho lançado muitas aulas, galera, de eletrodinâmica. Essa partezinha que eu tô falando. Muito top, muito top. Já viu? Obrigado, Sandrinha. Galera, o canal tá repleto de coisas. Tem vídeo física 1, tem vídeo física 2, né? Lancei um de termodinâmica agora segunda-feira. Então tem muito material bacana. Se você, de repente, está com dúvida em alguma aula que você perdeu, parte para lá, que com certeza você vai conseguir entender, tá? E aí, qualquer coisa nem você pode mandar. Nem parece que tá agarrado no E-Class. Nem parece que tá agarrado no E-Class. Então, a gente se desdobra, né, Sandrinha? A gente se desdobra em 1 milhão. Esse menino é um prodígio. Esse menino é um prodígio. Obrigado. Que isso. Mas eu tento, né, Sandrinha, fazer o máximo que eu posso por eles, né? Porque eu sei que a galera tá precisando de ajuda, né? Aí, ó, a Sandra tá falando que é um beijo seu aí, ó. Pinheiro, um beijo, minha linda. Ela foi minha amiga na faculdade. Gente, é uma linda ela. Parceira. E olha quem entrou aqui também, Maxwell. Amigão, Max, amigão. Cadê você? Você tinha que estar com a gente também. Sandra, quando vai ter você a deu sua, um spoiler. Max? Você deu um spoiler. Vai, dá spoiler. Posso? Da última vez, você lembra que da última vez eu dei um spoiler e falei que seria sua. Eu estou em negociação, galera, com o Max, para ver se ele topa fazer uma live com a gente. Vamos fazer a campanha para o Max fazer essa live com a gente. Falando de redação, galera, que vai ser muito. Ele vai dizer muita dica de redação. Então, ó, Max, topa essa live, cara. A gente está precisando de redação aqui no... Olha lá, só tem fera. Você também, homem. Vem pra cá, vambora. Dá certo. Ó, aí, ó, ele confirmou, galera. Ó, já respondeu, já confirmou, hein? Ao vivo, né? Não teve como correr, né, Celinho? Tá certo. Aí, ó, aí, hashtag Max na live. Aê! Bom, Sandrinha, manda o próximo tópico aí, que é eletrostática e eletrodinâmica. Eu já dei a dica pra galera. Vamos lá, vamos tocar. Vá. Tá. Seguindo ainda na citologia, no ambiente da célula, né? A gente precisa se deter também nos transportes seletivos da membrana. Então, é muito importante você saber os tipos de transportes, né? E principalmente a osmose. Assunto muito recorrente nas questões é sobre a osmose. E aí você precisa, quando lembra de osmose, lembrar daquelas diferenças de concentração das soluções. Então, você tem que dar lá uma revisada em solução hipertônica, isotônica, né? Hipotônica, tudo relacionado à atividade da célula, obviamente, né? Então, se eu estou falando do universo celular, uma solução hipertônica, quando a célula é colocada numa solução hipertônica, se não for a célula vegetal e se não for uma célula tipo lá do protozoário, que tem uma organela especial para garantir, né, a integridade dela, a célula vai estourar. A célula da gente, por exemplo, a hemácia. Se a hemácia for colocada em uma solução hipertônica, ela vai estourar. Ela vai murchar, na verdade. Ela vai perder tanta água que ela vai murchar. Se ela for colocada no inverso, numa solução hipotônica, aí ela vai estourar. Então, assim, vocês precisam ter, tá, essa definição de que as soluções, elas vão interferir na integridade das células, tá? E divisão celular também tem sido um assunto, assim, recorrente
e associado à produção de tumores. A gente já aprendeu, né, em bio, que assim, os tumores, né, o processo de formação do câncer, por exemplo, ele é resultado, olha aí o resultado, olha aí o efeito, causa e efeito, né? Então, é resultado de uma divisão celular que deu errado, tá? Tem pontos de checagem ao longo da divisão celular que ocorrem para garantir que o tecido continue íntegro, que o órgão continue íntegro e que não haja, né, a formação do tumor. Mas, quando dá errado, tem a formação do tumor. Então, a divisão celular, ela tem aparecido muito nesse contexto. Mais uma vez, aí a dica, ó, a realidade da gente, o estilo de vida da gente, programas de saúde, né? O que faz dar errado nesses pontos de checagem lá na divisão celular dentro da célula? Substâncias que são estranhas, que chega uma hora que a célula não consegue mais trabalhar com ela. E aí essas substâncias podem vir através de alimentos que não são adequados, através de bebidas que não são adequadas, né? E outras coisas mais. E, deixa eu ver, para fechar essa parte de citologia. A parte dos cromossomos, lógico, obviamente, né? Você saber aí, por exemplo, que os cromossomos eles estão ligados ao controle gênico da atividade celular. Olha só, então quando aborda aí a questão dos cromossomos, vai estar relacionado ao controle gênico e também à formação de síndromes cromossômicas, né? Quando tem alguma coisa alterada na formação desses cromossomos, o resultado, aí mais uma vez, causa e efeito. Resultado, as síndromes cromossômicas. Tá? Ok. Agora que eu vi aqui, Sandrinha, você vai ou eu vou minutos agora? Aí pro final. 4 minutos para 1 hora, acredita? Gente, mas Celinho, a gente não... Olha o que ainda falta falar, começa Celinho. A conversar, a coisa falta vai, falar de botânica, ó. Falta falar de botânica, de genética, já falei, evolução, zoologia, ai meu Deus. A gente volta. Se cair, a gente volta, tá, galera? Só dar uma dica para vocês. Deixa eu só responder isso aqui rapidinho, ó. Oi. O Maxwell falando que tem vergonha, Celinho. Olha isso. Tem nada, menino. Ai, que menino vergonhoso. Zuzu, querida, ó, Zuleika de Paula, Zuzu, querida. É a minha cunhada, que é minha irmã, ela me adotou, sabe? Eu preciso fazer uma declaração agora aqui, gente. Ela me adotou, eu tô na casa dela agora. Eu tô na casa dela agora, aí ela tá falando, quem é esse menino atrás aí na parede, ó? É o meu sobrinho lindo, gente, Rodrigo. Zuzu, manda ele entrar na live, Zuzu, pra ele acompanhar, pra ele ver que ele tá famoso. Tá vendo? Ficou famoso e nem sabia. Não é? Pois é. Fala aí, Celinho, manda aí. Bom, galera, vamos lá. Só deixar vocês cientes aqui, caso a gente caia aqui por causa do tempo, né? O Instagram é meio maluco, acho que ele permite 1 hora e alguma coisa, mas a gente vai retornar, tá? Na sequência para poder continuar a live, tá bom? Vamos lá. Galera, próximo tópico, né? Já falei de ondulatória, já falei da parte de ótica, já falei da parte de acústica, já falei da parte de eletro, tá? A gente pode abordar agora a energia, galera. A parte de energia também é bem importante, tá bom? E como é que eles trabalham energia, por exemplo, no Enem, né? Que é o nosso foco aqui, galera. Eles vão trabalhar a questão da energia mecânica, tá bom? A energia mecânica, galera, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Lembrando para você que a energia cinética, galera, é aquela energia de movimento. Então, por exemplo, quando você estava fazendo uma corrida, né? Já teve uma questão do Usain Bolt, Sandrinha, né? No Enem. Uau. O cara estava lá correndo, muito legal aquela questão. E ele pediu para calcular a energia cinética do Usain Bolt. Olha que legal. Olha a realidade acontecendo o tempo todo, né? Pois Eles é. precisam entender, dica, meus amores, vocês precisam entender que não é uma situação de você virar um HD, você tem que decorar todas as informações. Não, vai dar errado, vai dar ruim. Você entender os processos. Você tem que sempre ser realista, você tem que ser uma pessoa atenta. Uma pessoa antenada, essa seria a palavra certa. E entender como é que funcionam esses processos naturais. E agora tá avisando que a gente vai cair, Sandra. 25 segundos restantes. Galera, vamos fazer um negócio. A gente vai encerrar. Eu vou pessoal que tá aí, entra tudo de novo, hein? Continua com a gente. De novo, tá bom? Ó, a gente vai abrir para pergunta no final. Então, a galera quer fazer pergunta, chama todo mundo, tá?
aproveita esses minutinhos que a gente vai cair aqui e vocês já chamem todo mundo que a gente vai voltar, tá bom? Valeu, galera. Até mais.